Então, amada igreja, chegamos aqui agora no momento, de nós expormos a palavra do Senhor. E hoje o tema da mensagem é: a omissão é rejeição a Deus. Eu já queria pedir a ajuda dos irmãos que vão assistir esse vídeo, nos nossos canais, que vocês nos ajudem curtindo os nossos vídeos, compartilhando os nossos vídeos. Se vocês ainda não são inscritos no canal, a gente pede essa ajuda, se inscreva no nosso canal. E a nossa finalidade aqui não é monetizar o canal, mas a nossa finalidade é que a palavra do Senhor alcance mais pessoas, chegue até mais pessoas. Então a gente já pede ajuda a vocês, já pede ajuda também aos irmãos que aqui estão. Quando o vídeo estiver lá na plataforma, que vocês possam curtir, compartilhar, para que assim ele possa ser oferecido, compartilhado com mais pessoas. E voltando, não sei se vocês lembram, no domingo passado, nós pregamos lá no texto de Colossenses. Nós pregamos com a seguinte mensagem: quem nós somos? E nós vimos juntos que só conseguimos responder essa pergunta conhecendo quem Deus é. E foi por esse caminho que o Senhor nos levou. Lá nós vimos que o nosso Senhor, Ele é o Criador de todas as coisas. O nosso Senhor Jesus, além de ser o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus. Nada do que foi feito sem Ele se fez. Então, além dele criar, Ele sustenta todas as coisas. O Senhor Jesus, Ele é o cabeça da igreja. E a partir daí a gente começa a encontrar as respostas para quem nós somos. E hoje nós vamos chegar num texto que vai nos mostrar a dificuldade que é a humanidade e a sociedade que não conhece a Deus, que não tem a sua identidade a partir de quem Deus é. E eu já queria pedir aos irmãos que abrissem Romanos capítulo 1, versículo 18. Eu já gostaria de pedir a vocês que abrissem em Romanos capítulo 1, versículo 18. E eu queria falar para os irmãos, de forma bem breve aqui, o contexto. Muitos consideram a carta do apóstolo Paulo aos Romanos o Evangelho segundo Paulo. A gente vê que Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 11, ele desenvolve de forma profunda e maravilhosa, de forma teórica, o que é o Evangelho. Mas isso não significa que a teoria não implica na prática, porque a gente vê que do capítulo 12 ao capítulo 16, o apóstolo nos diz o que essa sabedoria teórica do Evangelho implica na nossa vida prática. Então, a gente vê Paulo, ele desenvolvendo muito a respeito da salvação em Cristo, através de Cristo, do poder da obra de Cristo. Ele diz aos romanos que a lei mosaica, por mais que ela seja boa e santa, ela não é suficiente para nos salvar. E a gente não pode esquecer, Roma, naquela época, capital do Império Romano. Roma cheia de vaidade. Roma completamente autossuficiente. Roma achando que eles eram Deus. Não é à toa que os imperadores romanos começaram a instituir o culto a eles mesmos, porque eles falavam que eles eram a representação da divindade. Eles eram o próprio Deus aqui na Terra e exigiam culto a eles. E a história nos diz que muitos cristãos, muitas cristãs foram martirizados por não se aceitarem se dobrar aos imperadores romanos e cultuá-los. E eu queria começar lendo esse texto com os irmãos. A gente vai ler do versículo 18 ao versículo 32. E a palavra do Senhor nos diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem, desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível
por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, já comecemos a guardar a partir de agora. Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou ao modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, ele não somente a fazem, mas também aprovam os que as praticam. A omissão é rejeição a Deus. E eu queria que nós conceituássemos juntos o que é omissão. Segundo o dicionário, omissão é o ato ou efeito de não mencionar algo ou alguém, de deixar de dizer, escrever ou fazer algo. Ato ou efeito de deixar de lado, desprezar ou esquecer. Preterição, esquecimento. E a gente vai desenvolvendo mais isso. Qual é o conceito de omissão? Omissão é deixar de fazer ou dizer alguma coisa. Também pode ser entendido como deixar de lado, desprezar ou esquecer alguém. O direito penal entende por omissão algo que deixa de ser feito quando a pessoa estaria obrigada a fazê-lo por norma jurídica ou teria condições para tal. E eu lembrei lá daquela parábola que nós lemos aqui na semana passada, no estudo passado de terça-feira, o bom samaritano. O sacerdote e o levita, penalmente, eles estariam enquadrados na lei aqui atualmente. E aí, seguindo, um exemplo de omissão. Portanto, a omissão será equivalente à ação, quando o omitente tinha o dever de evitar o resultado e a possibilidade de uma ação fatídica, de agir conforme o correto. É o que ocorre quando uma mãe deixa de alimentar o seu filho, ou quando um salva-vidas vê uma pessoa se afogando e não vai lá ajudá-la, não vai lá socorrê-la. Qual palavra que substitui omissão? Desinteresse, desatenção, descuido, despreocupação, displicência, indiferença, negligência, inatividade, passividade, estagnação, letargia. E o que é omissão na Bíblia? O pecado também inclui a omissão. Ser negligente, descuidado com as próprias responsabilidades. E o que é engraçado é que quando a gente fala de omissão, dificilmente a nossa mente não vai lá naquele versículo de Tiago, que diz assim, no capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Mas hoje, eu queria que nós analisássemos também a omissão por um outro ponto de vista bíblico. Porque, na verdade, irmãos, o mundo, ele acha que amar é quando eu refreio o meu mal contra o próximo. É quando eu deixo de fazer uma atitude má, cometer uma atitude ruim contra o meu próximo. Mas só que, segundo Jesus Cristo, não. É eu deixar de fazer o bem, porque nós temos obrigação de estar fazendo bem ao nosso próximo a todo instante. Não é à toa que o segundo mandamento é amar o nosso próximo como a nós mesmos. E sabe, irmãos, quando a gente vai nesse texto de Romanos, a gente vê que a origem do pecado é a omissão. É um grave pecado, é um pecado que quase não se aborda. E quando eu falo em grave pecado, eu particularmente eu não gosto de ficar fazendo distinção de pecado. Todo pecado é pecado.
Todo pecado é afronta ao Senhor. Todo pecado continua tendo como salário a morte. Isso não muda. Mas quando nós nos omitimos, nós precisamos ter uma compreensão da gravidade que é esse pecado. E eu queria já retornar a palavra do Senhor com vocês. E a gente vai ver aqui que, na verdade, o problema dos homens não é falta de conhecimento de Deus. É omissão, é rejeição a Deus. Quando eu me omito, eu rejeito. E é esse retrato. Eu vou falar uma coisa para vocês. Um exemplo, vamos pegar uma questão recente, o show da Madonna. Eu, enquanto um cidadão civil, eu fico horrorizado com aquilo, eu fico constrangido com aquilo. Mas eu, enquanto cidadão do céu, a gente não vai esperar outro tipo de obra do mundo, irmãos. O que deve horrorizar os cidadãos do céu é quando nós vemos a igreja ou aqueles que dizem ser igreja agindo dessa maneira. Isso que deve mexer com a gente. Sabe por quê, irmãos? É necessário a gente consertar essas coisas, tá? Paulo, ele está escrevendo a igreja em Roma. Paulo não está escrevendo a um grupo de pessoas que não conhecem ao Senhor. Ele está escrevendo a pessoas que conhecem ao Senhor. Jesus, quando faz o diagnóstico das igrejas em Apocalipse, ele diz: ouça o que o Espírito diz à igreja. E quem é a igreja, irmãos? A igreja é a reunião daqueles que não professam o Senhor Jesus? Ou a igreja é a reunião dos que professam o Senhor Jesus? O que é a igreja, irmãos? É a reunião dos que professam. É a reunião dos que creem. A igreja é a assembleia dos santos. A igreja é a assembleia dos salvos. Não dizendo que isso não impeça de o Senhor salvar aquele que não ainda é salvo no culto. O Senhor, ele salva da maneira que ele quer. Ele pode salvar dentro da barbearia do Léo, o Léo evangelizando alguém. Ele pode salvar com vocês lá na ONG, no Açu. Ele pode salvar a Andreina lá, tirando o plantão. A Andreina na faculdade dela. O Marcos aonde estiver. Nós aonde estivermos. Deus não está preso nos métodos do homem. Deus não está preso no tempo dos homens. Ele é Deus. O Senhor não depende dos homens. O Senhor não depende dos métodos humanos. E eu, particularmente, eu creio que a palavra é suficiente para salvar. A palavra é suficiente para poder apelar ao coração dos homens. Não precisa montar uma questão de um apelo emocional. A palavra de Deus ela é suficiente. Aqueles que hão de crer, eles crerão. O Espírito Santo vai abrir o entendimento. Essa palavra vai penetrar, essa palavra vai salvar, vai libertar, vai curar. Ela é suficiente. E aí, a gente viu aqui, de forma breve, a introdução de quem é o omisso. E a gente vê que muitas vezes o omisso não é aquele apenas que deixa de fazer. É aquele que talvez deixa de dizer. Quando eu vejo uma maldade sendo praticada e eu sei que aquilo dali é uma calúnia, uma mentira, se eu ver alguém caluniando meu irmão Léo, se eu ver que aconteceu alguma coisa aqui no trânsito, aqui na frente, e eu vi que meu irmão Léo não teve culpa, uma outra pessoa mal intencionada vem colocar a culpa nele, e eu sei que ele não tem culpa, e a pessoa calunia ele, a pessoa degrine ele longe dele, e eu sei qual é o bem que deveria ser feito, eu me omiti, eu pequei. O pecado de omissão, ele é um pecado grave, irmãos. Olha quantas coisas estão acontecendo, porque a igreja se omite, os salvos se omitem. Irmãos, isso é padrão bíblico, tá? Marcos sabe, nós tivemos a oportunidade de um trabalho, fazer a exposição de todos os profetas menores, né, Marcos? De Oséias a Malaquias. Irmãos, toda derrocada de Israel começava na teologia. Começava na vida dos líderes religiosos. A vida religiosa vinha falhando, os princípios, os preceitos, a lei de Deus vinha falhando, desembocava numa sociedade corrompida, desembocava numa Israel totalmente corrompida. E o Senhor falando, vocês estão igual aos povos pagãos. E teve um momento que o Senhor foi além. Ele falou, vocês estão piores. Ao ponto de o povo pagão que não crê em mim, quando chega em Israel, eles ficam assim, esse é o povo de Deus. Olha a quantidade de coisas abomináveis que eles estão cometendo. Quando a igreja se junta ao que não deve se juntar.
Quando os cristãos se rendem ao que não devem se render, é essa imoralidade. Nós não podemos fechar os olhos. E, na verdade, a gente também não pode sentar na arca, achando que a arca de Noé, já ganhamos a nossa passagem de Deus, ganhei minha passagem, agora vou ficar sentadinho aqui, esperando tudo acabar mais uma vez, o Senhor vir, e eu não vou fazer. Não, esse não é o chamado. O chamado aos cristãos não é para os cristãos se omitirem. E o pastor, grande mestre, Augusto Nicodemos, ele nesse texto aqui, eu estudando algumas fontes, ele fez uma divisão que eu achei maravilhosa, desses versículos que nós lemos. Ele dividiu no trecho ao qual ele fala a respeito da revelação de Deus. Depois da revelação, ele fala da rejeição dos homens a Deus. E depois da rejeição dos homens a Deus, ele fala a retribuição que Deus já está dando a esses homens que estão o rejeitando. E eu queria voltar com vocês ao texto bíblico. E a palavra do Senhor nos diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça, o que eles fazem? Eles suprimem a verdade. Primeiro ponto, Deus não é indiferente ao pecado. O pecado é afronta ao seu caráter santo. E talvez nós não entendamos isso, mas a ira de Deus é fruto do amor de Deus por nós. Sabe por quê? Quando a gente tem muita mania muito grande de falar, fulano está debaixo da ira de Deus. Quero dar um exemplo bem prático. Minha esposa, em um ano, passou por três perdas de gravidez. E muita gente nesse meio religioso, não, ela está debaixo da ira do Senhor. Irmãos, a ira de Deus não se mede contra pecadores que somos nós. A ira de Deus se revela no cálice que Jesus bebeu em nosso lugar. Aquele que não tinha nenhum pecado. A ira de Deus é muito além. E, na verdade, de acordo com a Bíblia, a ira de Deus não se manifesta o Senhor querendo que ela lá ficasse sem as 3 gravidez. Na verdade, a ira de Deus se manifesta quando o Senhor chega para os homens. É isso que vocês querem ser? Então pode ir. É isso que vocês serão. E sabe o que o Senhor faz? O Senhor remove a culpa desses homens. Eles estão lá sem culpa nenhuma, e estão amando aquela vida. Não tem mais nenhum tipo de culpa contra Deus. É que nem uma frase que a gente ouve muitas vezes no meio cristão, que o verdadeiro cristão ele nunca mais peca em paz. E essa é uma grande verdade. Não dizendo que o cristão deva buscar o pecado, mas o verdadeiro cristão, quando ele falha, ele se incomoda. Ele sabe que ele transgrediu a mensagem do Senhor. Ele sabe que ele transgrediu a vontade de Deus. E ele logo se volta a Deus. Ele pede perdão ao Senhor. Se ele feriu o próximo, ele logo busca se consertar com o seu próximo. Mas quando o Senhor remove a culpa, irmãos, aí o bicho pega. E sabe o que a gente está vendo aqui? Olha só, a ira de Deus, ela se revela desde o alto céu. E a gente está vendo aqui o verbo, ele está no presente contínuo. Sabe o que isso diz? Que a ira do Senhor ela é contínua contra o pecado dos homens, contra a imoralidade, a perversão dos homens. E a gente vai vendo que a origem dela é o céu. É uma ira santa. Às vezes, um exemplo, eu posso me irar ali com o Léo, mas talvez a minha ira é motivada por vingança, é motivada por um sentimento pecaminoso. Agora, a ira do Senhor é uma ira santa. É uma ira pura, é aquele que se ira contra tudo aquilo que é mal. E qual é a causa da ira? A impiedade e a injustiça. Sabe o que é a impiedade? Pegar a primeira tábua da lei e quebrar. É tudo aquilo que o homem transgride contra Deus. E injustiça é pegar a segunda tábua da lei e quebrar. É tudo aquilo que eu pratico contra o meu próximo. Então, daquele que é bom, que nada de ruim parte dele, ele se ira contra o pecado. Ele se ira, e graças a Deus que a gente tem um Deus irado contra o pecado. Irmãos, imagina se Deus já tivesse entregue toda a sociedade aos prazeres dela. Inclusive a gente, Léo. Imagina se o Senhor já tivesse nos entregue aos nossos prazeres, às vontades do nosso coração. Sabe o que é a ira de Deus? Ela ainda funciona como um freio na sociedade.
O Senhor está freando a sociedade. E, de alguma forma, Ele está nos freando. Às vezes a gente acha que está ali labutando naquilo que é de Deus, mas sabe, o Senhor está colocando um freio em nós, falando, filho, não é isso. Filho, não é isso. Ainda bem que tem essa ira atuando até os dias de hoje. Mas a gente também não pode esquecer de uma coisa, tá? Esse primeiro versículo ele já nos diz quem é o alvo da ira. São os seres humanos. Naquele grande dia, quem vai ser condenado? Inveja, entra no inferno. Imoralidade sexual, entra no inferno. Mentira, entra no... Não. Mentiroso, entra no inferno. Imoral, entra no inferno. Caluniador, entra no inferno. Quem vai ser punido são os seres humanos. E aí o texto continua. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles. Rapidinho, eu só queria voltar ao finalzinho ali. Suprimem a verdade. O problema dos homens não é que eles estão buscando a verdade e ainda não conseguiram encontrar. Não é que eles estão de forma atenta querendo a verdade, não. A grande verdade é que eles estão suprimindo, eles estão ocultando, eles estão resistindo à verdade de Deus. Eu não sei se vocês já tiveram essa percepção. Estava conversando com a irmã Joana antes do culto e nós estávamos falando sobre isso. Estava falando, minha irmã, a gente vê que muitas cartas combatem o falso ensino, combatem os falsos pastores, falsos mestres, falsos cristãos. E por que muitas vezes a gente tem uma reunião tão grande de falsos? Porque é a falsa doutrina. A falsa doutrina está agradando a todo mundo. Está todo mundo satisfeito na falsa doutrina. Muitos desses textos ninguém quer entrar porque são textos que sacodem a gente. São textos que mexem com a gente. São textos que nos confrontam. E hoje o que a gente mais vê é uma sociedade que não aceita ser confrontada de maneira nenhuma. E sabe o que a gente está vendo? A tão sonhada liberdade que os homens tanto queriam. Está aí, ó. Deus entregou a eles as suas liberdades. E a gente está vendo, e vai piorar, irmãos. A gente está vendo o cenário. Porque o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles. Porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos, eles são indesculpáveis. O John Stott, ele diz o seguinte, que a criação, ela é a manifestação visível do Deus invisível. Tudo que a gente vê dessa criação, olha que coisa linda, esse cenário aqui agora, é a criação, é a impressão digital do nosso Deus ali na criação. Ele criou todas as coisas. E o que nós sabemos de Deus é porque Deus escolheu se revelar. Não tem aquela história, vocês já devem ter ouvido. Pastor, ô irmão, ô irmã, e o índio que está lá inocente? Não, não existe essa de índio inocente. É o que o texto de Romanos capítulo 1 está nos dizendo. A criação, com certeza, ela não é suficiente para conduzir o homem, para levar o homem à salvação. Mas a criação, com certeza, ela é suficiente para poder culpar os homens. Vamos ser sinceros. Os homens até reconhecem, hoje está demais o barulho, né? Os homens até reconhecem que há um Deus. As pessoas, de repente, vão ali na beira-rio, voltando à nossa beira-rio, que é linda, o pôr do sol. As pessoas até reconhecem, oh, que coisa linda, né? Olha o que Deus criou. Mas quando você fala daquele Deus que é presente na história, daquele Deus que é irado, aí não. Deus faz o seguinte, o Senhor criou, voltou para o teu céu, fica aí que a gente fica aqui. Cada um toma conta do seu quadrado. A minha vida me pertence. Agora o Senhor é contigo. Ele é comigo. Minha história, quem sabe sou eu. Meus prazeres, quem sabe sou eu. Né? Mas não é isso mesmo que acontece, meus irmãos? Os homens até reconhecem que há um Deus, e é o que ele está falando aqui, ó. Porque através de tudo que ele criou, Marcão, não tem desculpa. Os homens são indesculpáveis, porque os atributos deles estão manifestos desde a criação. Então, na verdade, o que o texto está nos dizendo é que o homem ele está rejeitando de forma consciente a Deus. Os homens não querem a Deus. Ó, a gente está falando isso daqui e eu sei que parece coisa de pastor chato.
Parece que só sabe falar aquilo. As pessoas estão querendo tudo, irmãos. Elas querem culto, elas querem estrutura, elas querem uma resenha, elas querem um encontro social de domingo. Mas a Deus elas não querem. Sabe por quê? É fácil a gente se reunir aos domingos, a gente chorar, a gente entregar tudo, a gente fazer aquilo, sabe? Tudo bem bonito, bem elaborado. Mas e a vida? E o dia a dia? E o olhar ao próximo que não existe? E o olhar para Deus no dia a dia que não existe? Então, foi que uma vez eu falei, os homens acham que estão rejeitando a Deus, mas na grande verdade os homens estão sendo rejeitados pelo Senhor. Sabe por quê? O Senhor está se revelando, o Senhor está se dando a conhecer. Isso é coisa de um Deus amoroso, irmãos. Porque se realmente ele não fosse esse Deus amoroso, esse Deus perdoador, misericordioso, ele ficava lá. É a terra que vocês querem? É a terra que vocês querem? Fica com o planeta Terra, faz o que vocês quiserem. Eu estou fora disso tudo. Mas não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é ter relacionamento, é ter comunhão com a gente desde o início. Essa é a vontade do Senhor. E agora a gente vai entrar aqui do versículo 21 ao 23 e a gente vai ver a rejeição. Olha só o que o texto bíblico nos diz, irmãos. Porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Sabe o que acontece, não? O homem ele tem conhecimento de Deus. O negócio é a negação de Deus. E o que eu achei muito interessante nos meus estudos diz isso, que em princípio, o pecado humano é o pecado da omissão. O homem quer tirar Deus do seu caminho. O homem quer tirar Deus da história. O homem quer construir por suas próprias pernas. O homem não conseguiu compreender que é o seguinte, Deus, ele sem dúvidas, ele tem um propósito específico para cada um de nós. Mas não é a nossa função ficar na Bíblia procurando um propósito específico. Já há vontade maior do nosso Deus. No nosso dia a dia, ele vai nos revelando as especificidades do seu propósito. Ele vai falando, Léo e Rosa, por aqui. Marcos e Leozinho, por aí. Laís e Levi, por ali. Jorge e Marlene, por ali. Lembra Jesus enviando os 70, de 2 em 2? Eles foram todos para o mesmo lugar? Não! Essa é a especificidade. O propósito maior era o quê? Pregar o reino de Deus. Pregar o arrependimento. Pregar que o Messias estava entre eles. Mas teve específico. Um foi para Tafona, outro foi para a Rua Nova, outros foram para o Açu, outros foram para Barcelos. Essa é a especificidade do chamado. Mas o chamado ele é geral. O que Deus tem a nos revelar já está aqui revelado na sua poderosa palavra. E aí, seguindo aqui no texto, eles não glorificaram. Sabe por quê? Nós somos feitos para adorar. O ser humano foi criado para adorar e não tem para onde correr. Se você não adorar a Deus, você vai adorar qualquer outra coisa. Geoffrey Wilson ele diz o seguinte, quando os homens rejeitam a verdade, o que eles fazem? Abraçam a mentira. Em seu lugar, a ausência da verdade sempre assegura a presença do erro. E o Arnold ele diz o seguinte, se o homem não adora o Deus verdadeiro, adorará um Deus falso, mesmo que ele mesmo tenha que confeccioná-lo. Se a gente tentar tirar Deus da jogada, não tem como, irmãos. Nós vamos colocar outra coisa no lugar de Deus. Nós vamos começar a adorar outra coisa. Os homens vão começar a adorar outra coisa. E aí, seguindo aqui, pelo contrário, o que acontece? Quando você rejeita a verdade de Deus, quando você pega a verdade de Deus, eu até reconheço o Senhor na criação, mas para por aí. A sua verdade, bota ela para cá, deixa eu seguir o meu caminho. Aí sabe o que Deus diz? Eles vão se tornando nulos em seus próprios raciocínios. E o coração insensato deles se obscureceu. Sabe por quê? Os homens se tornam nulos em seus raciocínios e tiram de Deus os seus pensamentos. O que começa errado na mente é carregado como erro para o coração. E sabe por qual caminho que isso nos conduz? Pelo caminho das trevas.
E o coração insensato deles se obscureceu. Caminho de trevas, por nós termos rejeitado a verdade. E sabe por onde que essas trevas nos levam? Por uma religiosidade idólatra. A gente começa a adorar aquilo que não é Deus. E eu posso falar uma coisa para vocês? Antigamente, os maiores ídolos, as maiores referências de ídolos, eram os ídolos metais. Ouro, prata, outros materiais. Hoje são os ídolos mentais. Nós precisamos lutar contra esses ídolos aqui nas nossas mentes. Tudo aquilo que a gente fabrica na nossa mente em lugar de Deus. E o texto no 22 vai dizendo que eram sábios. O que aconteceu com eles, irmãos? Loucos. Se tornaram tolos. Sabe por quê, Léo? Deus rejeita a sabedoria do homem. Paulo escrevendo aos Coríntios, os gregos queriam sabedoria e rejeitavam a cruz. Porque isso não é manifestação de sabedoria. Para os judeus, eles queriam sinais, queriam milagres, me dá um sinal aí. E achavam a cruz uma afronta. Mas aí o Senhor fala, a verdadeira sabedoria é a cruz. A verdadeira sabedoria de Deus é o Cristo crucificado. É o Cristo ressurreto. Essa é a verdadeira sabedoria de Deus. 23. E trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Irmãos, vamos pensar uma coisa, de boa, cá pra gente. Nosso Deus tem se revelado a nós. Nós amamos o nosso Deus, mesmo com as nossas dificuldades, limitações, os nossos erros. A gente tem buscado ao Senhor. A gente olha essa criação. Tem como a gente reduzir ao nosso Deus a uma estátua, a uma imagem, metade bezerro e metade homem? O nosso Deus a um bezerro de ouro. Vamos dar um exemplo simples. Vamos supor, Roger, já no seu trabalho, em um processo, ele consiga fazer assim rápido, só dando um exemplo, tá, irmão, para os dias de hoje, 20 mil de lucro num processo. Você pode falar que esses 20 mil vai garantir a tua cura de um possível câncer? De uma possível doença? Vamos supor que meu pai saiu um dinheiro que ele não esperava de um processo antigo, caiu 50 mil na tua conta, pai. Você pode falar, agora minha salvação está garantida. Você pode falar por causa de dinheiro. O Léo e Rose, empreendedores, crescem e também tem um boom nos negócios. Vocês podem falar que isso vai garantir a felicidade de vocês? Não pode, mas você pode falar que o Senhor vai garantir a tua felicidade, Léo, a tua e da tua esposa? Você pode, Roger, falar com confiança que se Deus quiser Ele te cura? Você pode, pai, falar com confiança que Jesus é o Deus da tua salvação? É nisso que nós devemos nos apoiar. E nós continuamos criando tantos outros ídolos, tantos outros deuses falsos. E sabe qual é o mais triste? Esse mês a gente vai falar sobre isso. Provavelmente é o último domingo desse mês. A gente vai pregar aqui, ó, em cima. A gente vai falar sobre o Evangelho, o que é o Evangelho. Sabe qual é o mais triste? É o Evangelho que está adulterado. É o Evangelho dos homens, ao invés de ser o Evangelho de Deus. É o Evangelho que está conduzindo multidões ao inferno, que estão achando que está tudo bem, mas não está tudo bem. A gente está vendo um Deus que se ira contra o pecado. Chegamos no 24 e estamos caminhando, irmãos, para o final dessa exposição. 24. Nós vimos Deus se revelando aos homens, os homens rejeitando a Deus, e agora a gente vai ver Deus retribuindo a esses homens que o rejeitam. Antes, eu só gostaria de citar uma frase também de John Stott, que ele diz o seguinte: a história do mundo confirma que a tendência da idolatria é acabar em imoralidade. Sabe o que a gente vai ver agora, irmãos? A pior punição que o homem pode receber em vida. Obrigado. É Deus abandonando cada um a sua própria sorte. É Deus abandonando cada um a sua própria vontade. É esse mundo que nunca experimentou tanta liberdade. E a gente está vendo o que a liberdade está fazendo na sociedade. Por isso, Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Por isso, Deus os entregou à impureza. É isso que vocês querem?
É essa maneira, é esse modo de vida que vocês querem? Então é isso que eu estou entregando vocês. Se eu não me engano, é o pastor Paul Washer que ele diz que a maior punição para o falso crente é o falso pastor. É isso que vocês querem. É festa, é alegria, é entretenimento. E está a Bíblia avisando, naqueles dias, nos dias que vão estar antecedendo, os momentos finais, eles vão estar se dando em festa. Eles vão estar comemorando. Pecado, ninguém mais anuncia. Ira de Deus, para que anunciar ira? Inferno, existe inferno? Existe. Existe. É simples a explicação, irmãos. Léo, você é meu amigo, não é? Me ama, não me ama? Se você me ver caminhando por um caminho errado, tu vai deixar eu ir embora? Tu vai fazer o quê? Porque tu me ama. Agora, se é alguém que não me ama, Léo, que me odeia, o que o cara vai fazer? Ainda vai pegar o megafone e gritar, continua, continua, esse é o caminho. É isso que o falso evangelho está fazendo. É isso que os falsos pastores e falsos mestres estão fazendo. Eles estão anunciando aquilo que as pessoas querem ouvir. Eles estão massageando o ego de pecadores, de pessoas caídas, que precisam encontrar a verdade em Cristo. A verdade do mal que é o pecado. A verdade sobre a ira de Deus contra o pecado. Mas esse Deus está cheio de graça, irmãos. Está cheio de amor. É um Deus que está com a mão estendida. O Deus irado não anula o Deus amoroso. O Deus que ama. Para desonrarem o seu corpo entre si. A rejeição a Deus, sabe para onde que ela nos leva? A gente começa a desonrar o nosso corpo. Lembra aquele projeto da criação que nós vimos em Gênesis? O Senhor cria o homem, o Senhor cria a mulher através do homem, e depois o Senhor dá uma ordem ao homem e à mulher. Qual é a ordem, igreja? Que eles se juntassem, se tornassem uma só carne. E aí o texto vem dizendo, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual ele é bendito para sempre. Eu amo isso, amém. Sabe o que o Paulo está dizendo? Vocês podem criar o que vocês quiserem, adorar o que vocês quiserem. Isso não está atingindo Deus não, tá? Isso não está mexendo com a glória de Deus. Isso não está fazendo a glória de Deus reduzir, não. Por quê? Os deuses dos gregos, dos romanos, eles acreditavam que eles precisavam orar aos deuses, para os deuses ficarem fortes. Mas o nosso Deus, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele não precisa da gente. Ele é Senhor, ele é independente da criação. Ele é sustentador da criação. E aí o 26, por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outros, contrário à natureza. A gente viu o sexo explícito em Copacabana, em cima de um palco montado com dinheiro público. O Estado financiando aquilo. E sabe o que Paulo começa falando aqui a respeito das mulheres? Sabe por quê? Pode pegar isso. Isso não estou dizendo também, não. Vocês vão saber através de filmes, literatura. A mulher, ela sempre foi a bússola moral da sociedade, não o homem. O homem se corrompe numa velocidade muito superior. Você vê, às vezes, até filmes com conotação cristã, que o marido, o homem, está na esbórnia e a mulher está ali firme, perseverando. O que ele está dizendo é o seguinte, que quando a mulher está confundindo essas questões, é que a sociedade degradou. A sociedade faliu. Eu não sei vocês, eu olho a sociedade, ela faliu. Ela faliu, a sociedade acabou. Por outro, contrário à natureza. Mulher se relacionando com mulher, contrariando o projeto inicial de Deus. Da mesma forma, também os homens deixaram o contato natural da mulher. Se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência. Homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Recebendo no seu corpo físico, flagelando seus corpos, adoecendo suas mentes. Agora está compreendendo a questão que nós falamos domingo passado? Que a gente só sabe quem nós somos a partir de Deus. É por isso que as pessoas estão tão sem identidade. Porque elas rejeitaram, se afastaram, e Deus também as rejeitou. Deus retribuiu essa rejeição. E Deus continua retribuindo essa rejeição. Eu fiz uma anotação aqui, irmãos, todos os desejos e excessos do comportamento humano são tentativas mal sucedidas de satisfazer aquele doloroso vazio
que o mundo nunca poderá preencher. Como resultado do seu afastamento de Deus, o homem está condenado, sabe ao que, meus irmãos? A um desejo insaciável. Eles vão buscar de forma descontrolada e não vão achar. Porque só o Senhor poderia suprir tudo isso. E é um ledo engano nosso achar que Deus está indiferente a tudo que está acontecendo, tá? Deus sabe de todas as coisas. A ira do Deus irado contra o pecado já está ativa. Deus, a gente sabe que há o juízo final. Vocês creem nisso, irmãos? Amém? Vocês creem que há um juízo final? Amém. Glória a Deus, aleluia por isso. Louvamos a Deus. Mas o juízo final não impede os juízos parciais, os juízos temporais de Deus. E Ele já está fazendo juízo. Um retrato é a nossa nação. A famosa bancada evangélica que está na política. Vergonhosa. Não representa em nada a Igreja de Jesus Cristo. Pelo contrário, eles trazem vergonha ao Evangelho. Tem aqueles que se envergonham do Evangelho. E tem aqueles que não se envergonham do Evangelho. Mas existe aqueles que são uma vergonha para o Evangelho. E essa nação está recheada de pastores, mestres, falsos profetas, falsas igrejas, falsos crentes que são uma vergonha para o Evangelho. Uma vergonha para o Evangelho. E caminhando para finalizar o texto, meus irmãos, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticar coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, irmãos, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Eu vou ler aqui para vocês de forma bem breve e resumida o que significa esses pontos aqui. A gente está com um tempinho aqui, eu vou ler para vocês, mas antes de ler eu queria chegar no versículo 32, para a gente já começar a mastigar esse versículo. Sabe o que esse versículo nos diz? Uma responsabilidade, como ele aumenta a nossa responsabilidade enquanto cristãos. Ele diz o seguinte: embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente a fazem, mas também aprovam os que a praticam. Eu volto a repetir, irmãos, o mundo, isso daqui do mundo é o que a gente espera. Mas dos filhos da igreja do Senhor, isso daqui não é o que a gente espera. E sabe qual é a pior parte? O que talvez aumente mais a culpa é quando nós estamos omissos e aplaudindo o erro. Aplaudindo, Deus te abençoe, minha irmã, boa viagem. Aplaudindo o que Deus condena. E é o que ele está falando aqui. E muitas vezes, esse é o nosso posicionamento. E a gente precisa rever. Pessoas, quando vêm contando que praticam esses tipos de obras, a gente jamais pode reincentivar. A gente jamais pode estar de acordo com isso. E caminhando para encerrar, injustiça. A palavra grega adikia, sabe o que significa? Roubar, tanto aos homens como a Deus de seus direitos. Cheios de malícia, se refere a uma maldade sedutora, maligna. Trata-se da pessoa que não é apenas má, mas procura arrastar os outros para a sua maldade. Avareza é o desejo desenfreado que não conhece limites, o desejo insaciável de ter o que não lhe pertence por direito. Cheios de maldade, descreve o homem desprovido de todo bem. Trata-se da pessoa que tem inclinação para o pior. É o vício essencial que inclui todos os outros e do qual todos os outros procedem. Inveja descreve o terrível sentimento de se sentir desconfortável com o sucesso dos outros, não só desejando o que lhes pertence, mas também alegrando-se com suas tragédias. Possuídos de homicídio, se refere ao desejo, intenção ou atitude de ferir o outro, e até mesmo querer lhe tirar a vida.
O assassino também odeia o seu irmão. Contenda diz respeito ao sentimento e atitude daquela pessoa que é dominada pela inveja e por isso se torna facciosa e briguenta. Possuído de dolo, a pessoa que não age de maneira reta, sempre usando métodos tortuosos, o famoso jeitinho brasileiro. Malignidade, a pessoa que sempre supõe o pior acerca dos outros. É a pessoa que sempre vê e quer refletir o lado mais sombrio das pessoas, difamadores. Representa a pessoa que murmura suas histórias maliciosas de ouvido a ouvido. Caluniadores é a pessoa que proclama publicamente as suas infâmias. Aborrecidos de Deus, retrata o homem que odeia Deus, porque sabe que Deus é aquele que condena o seu caminho de pecado. De bom grado, ele eliminaria Deus se pudesse. Insolentes é a pessoa altiva, soberba, ela é sadicamente cruel, ela tem prazer em prejudicar o seu próximo. Os soberbos é a pessoa que está cheia de si mesma, como um balão de vento. Ela olha o pecado de todo mundo, mas não olha o seu próprio pecado. Caminhando para acabar aqui, meus irmãos. Presunçosos descreve a pessoa que pensa de si mesma além do que convém e se exalta além da medida. Inventores de males retrata aquelas pessoas que estão sempre buscando uma maneira nova de pecar. São presos aos vícios, amam a transgressão, desobediente aos pais. É aquela atitude dos filhos de sacudir o jugo da obediência aos pais. Trata-se de filhos rebeldes e irreverentes. É o retrato de hoje. Insensatos é o homem que é capaz de aprender as lições da experiência. Um amigo vem dividir, meu pai, que tem experiência de vida, e a gente não aceita o conselho. Eu vou viver como eu quero, nem meu pai manda em mim. Sem afeição natural. Significa sem amor à família. É aquele que não tem amor entre pais, de pais para os filhos, dos filhos para os pais. É a falta de afeto entre parentes de sangue. E finalizando, sem misericórdia, retrata a pessoa implacável, sem piedade, que fere e mata o outro sem compaixão. Irmãos, para a gente finalizar, vai comigo aí em Mateus, rapidinho, por favor. Capítulo 10. Eu quero dividir isso com vocês. Está faltando 12 para as 18 horas. Mateus 10, versículo 34. Foi muito engraçado que quando eu terminei de meditar esse sermão, dormindo, me veio esse texto aqui. O Senhor, eu tenho certeza que o Senhor me conduziu a esse texto. Sabe por quê? Quando a gente fala sobre omissão, a gente acha que o caminho aqui do cristão nessa vida é um caminho de tranquilidade. E Deus me lembrou que a coisa é mais difícil ainda. Jesus estava dando instrução aos 12. E ele chega nesse momento, no versículo 34, que ele diz assim: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão da sua própria casa. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama mais o seu filho ou a sua filha do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida perderá. E quem perde a vida por minha causa, essa achará. E a gente pensa que Jesus vem trazer intriga nas famílias por nada. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que a mensagem do Evangelho, ela causa tanta repulsa aos homens, meu amigo. Tanta repulsa, que as pessoas da nossa casa vão começar a nos rejeitar por causa do Evangelho. Vão começar a nos rejeitar por causa de Cristo, toda a sua mensagem. E o que ele diz é o seguinte: se você me abandonar por causa do que os seus parentes estão falando, você não é digno de mim. Essa é a cruz de seguir a Cristo. Se ele fala, ele nunca nos escondeu. Se eu padeci, vocês vão padecer. Mas se eu venci e ressuscitei, vocês vão vencer e ressuscitar comigo.
E quem perder a sua vida por causa de mim, esse é que vai achar. Aquele que renunciar aos prazeres que esse mundo dá por minha causa, esse é que vai achar a verdadeira vida, vida eterna, vida plena e abundante em mim. Agora, quem não achar essa vida em mim, vai perder. E aí eu lembrei de uma outra mensagem. Jesus já no seu momento final, ele trazendo uma mensagem de triunfo, no momento que ele estava dizendo que ele ia morrer crucificado para os seus discípulos. João 16:33. A gente tem a mania de esquecer a primeira parte do versículo. A maioria das pessoas diz, irmão, no mundo você vai ter aflição, tá, seu Jorge? Mas tem bom ânimo. Cristo venceu o mundo. Amém. Mas tem uma parte antes. Eu tenho dito estas coisas a vocês, para que em mim vocês tenham paz. Aí é mais ou menos ele dizendo, no mundo vocês não terão paz, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não se preocupem com o peso do mundo. Não se preocupem com as calúnias, as perseguições, as maldades. Eu já triunfei sobre o mundo. Eu já triunfei sobre o sistema do mundo. Mas a verdadeira paz vocês encontrarão em mim, em Cristo Jesus. E agora eu prometo a vocês, tá, irmãos? É o último texto bíblico. Quem estiver com suas Bíblias, a última página das suas Bíblias. Apocalipse 22. Está compreendendo que a omissão é rejeição a Deus? Nos omitirmos da verdade é rejeitarmos a verdade. Nos omitirmos de praticarmos a verdade é rejeitarmos a verdade. E quem que se denominou como a verdade? Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Versículo 11, irmãos. Continue o injusto a fazer injustiça. E continue o imundo a ser imundo. Está compreendendo? O Senhor abandonou eles dessa forma reprovável de pensar e agir e viver. Então é isso que vocês querem? Continua o injusto na injustiça e o imundo na imundície. Agora o justo, por mais que eles venham te ferir, bater no seu rosto, pedir a sua túnica, pedir o que for de você, pedir que você caminhe uma milha com eles, continue o justo na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o primeiro, o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes. Lavam em quem? Em Jesus todos os dias. Senhor, me lave, eu estou aqui com meus pecados, me perdoe, me ajude, Senhor. Me santifique, me torne justo, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Quem fica fora? Os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Está entendendo? Ele é um Deus irado contra o pecado, mas ele é o Deus de graça. Ele é o Deus que ainda está intimando as pessoas. Venham, porque em mim vocês têm perdão de pecados. Venham, porque em mim vocês têm a verdadeira salvação. Amém, amada igreja? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor.